Agora a nossa sexta palestra. Para falar dessa sexta palestra, para mim é interessante recordar algumas coisas. Hoje, para entrar para a Marinha, como marinheiro, como soldado fuzileiro naval, é necessário ensino médio. Quando eu entrei em 89, era o ensino fundamental. Mas para ascender na carreira, precisava do ensino médio. E como fuzileiro, e na época a gente cumpria muitas missões no batalhão, não se tinha tempo para sentar na sala de aula para tirar o ensino médio formalmente. Então eu tive que fazer, como muitos, por prova. Então, a gente ia fazer as provinhas, né? Então, para fazer a prova, eu enchia minha mochila, que quando eu ia para a missão, eu botava as apostilas na mochila, o pelotão andava, quando o pelotão parava, eu, em vez de descansar, eu ia ler a apostila da prova que eu ia fazer quando regressasse da missão. E assim eu terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, a escola lá, ela fez um levantamento de quem tinha passado em vestibular. E eu tinha passado no vestibular, mas eu não fui o foco de quem passou no vestibular. Porque foi uma senhora que ela, como muitos casos acontecem, e às vezes são velados, era aquela típica mulher que, muito nova, ela se casou, e ela passou a vida dela cuidando do marido, depois cuidando dos filhos, e foi envelhecendo ali, depois foi cuidando dos netos, e esse marido não deixava ela olhar para os lados, nem estudar, nem trabalhar, nem nada. E quando esse cidadão faleceu, ela lembrou que ela tinha uma vida, que ela podia realizar o sonho dela de fazer faculdade de Direito. Então ela foi fazer o ensino, terminou o ensino fundamental fazendo provas, foi fazer o ensino médio fazendo as provinhas, e fez vestibular e passou no vestibular para fazer faculdade de Direito. Já uma senhora. Quantas mulheres, às vezes do nosso lado, passam por isso? E às vezes do nosso lado que eu falo, dentro do ambiente de trabalho. Então, o líder, às vezes, ele tem que entender que no seu ambiente de trabalho, às vezes, pode lidar com situações em que tem mulheres que são oprimidas ou passam por abusos sexuais ou vários tipos de violência no ambiente de trabalho. E é uma realidade que precisa ser encarada. Aqui no simpósio nós nos deparamos até hoje, desde ontem hoje, com algumas realidades. Tipo, você tem problemas? Acho que quem assistiu a Soliana falando ontem, percebeu que eu acho que quando a gente olha a Soliana palestrante, a gente percebe que nós temos problemas também, mas somos confrontados, né? Será que temos problemas mesmo? E temos fraquezas também, né? E aí fomos confrontados hoje com uma situação tipo assim, você já disse eu te amo para quem você precisa? E às vezes a dureza do nosso coração nos impede, né? Então são assuntos que precisam ser tocados. E para falar sobre esse assunto aqui, foi convidada a doutora Jane Luiz. Ela é advogada, é psicanalista, ex-delegada da CAVVD e ex-policial militar do Rio de Janeiro. Desenvolve um trabalho fantástico com mulheres que passam por esse tipo de problema. Então, senhoras e senhores, recebo com uma salva de palmas doutora Jane Luiz, por favor. Boa tarde. Ex-PM de São Paulo, tá? Não é do Rio, não. Fui a primeira mulher a dirigir Patamo, Vale do Paraíba, 1997. Muito bom. Tem alguém acordado aí? O desafio vai ser manter vocês acordados. Quem é o mais antigo aqui? Quem me permite? Eu vou fazer o levanto 1, 2 aqui, tá? E se dormir, vai pagar 10 e 20. Ela me deu a permissão, eu estou de olho. Ok? Bora lá. Essa sou eu, esse é o meu pequeno currículo, tem mais aí. Casada com o digníssimo esposo ali, aposentado de marinha. Sei da vida, do militarismo, não só porque passei, mas porque aguento ele, e aguentei.
30 anos de Marinha, 23 anos de casada. Muito bom. Esse tema difícil, confrontante e necessário, não é? Muito. Eu fiz uma pesquisa com alguns amigos de Marinha e perguntando sobre o assédio moral e sexual, que é o que eu vou trazer para vocês. E eu perguntei, quando vocês pensam em abuso sexual e moral, qual o gênero que vem à cabeça de vocês? A memória, a mente? E quase 100% deles, e foram vários, abuso sexual, eu penso no gênero feminino, mulheres. E o abuso moral em homens? Isso me chocou um pouco, me despertou, sabendo que os dois gêneros sofrem esse tipo de abuso. Eu já ouvi aqui hoje monstro, cabeção, abestado, lerdo. Eu já ouvi isso aqui. Gente, o povo aqui é tranquilo. Isso não é nada, eu imagino. Mas isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Mas eu iniciei o trabalho para chegar nesse tema desde 2018, fevereiro de 2018, por uma ordem divina mesmo. Compartilhe conhecimento. Eu estudo há muitos anos, eu amo estudar, não paro. Não, essas são as principais formações, mas tem diversas outras. Então, em 2018, eu idealizei uma página no Instagram, Liberte-se do Opressor, trazendo conteúdo jurídico para mulheres vítimas de violência doméstica. Viajei à Europa, viajei à América, para falar da melhor lei, uma das melhores leis do mundo de proteção às mulheres, a Lei Maria da Penha. E assim foi 2018. Final de 2018, nós chegamos a uma conclusão, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu sou paulista, mas moro no Rio há 13 anos, e agora vivo na Ponte Aérea também, porque sou política em ascensão. Nós chegamos a uma conclusão no final de 2018. Por quê? Da onde vem? Quais são os índices? E chegamos à conclusão ali que as maiores chamadas de violência doméstica são as quartas-feiras e domingo. A curiosidade, por quê? Dia de jogo, né? Dia dos ânimos exaltados, dos corintianos vibrando, dos flamenguistas também, dos vascaínos nem tanto. Mas, dia de jogo, e isso não é uma justificativa. Eu estou andando para lá e para cá que é para vocês ficarem acordados, ok? Não é uma justificativa, mas é um índice que a gente pode trabalhar em cima. Por que dia de jogo? Por que o jogo? Por que o esporte? Porque esse tipo de esporte traz esse tipo de comportamento pós-jogo, que é durante a madrugada, né, à noite. Enfim, e vamos estudando as estatísticas. Com esse trabalho, eu também fui às lideranças religiosas, porque também acontece dentro de religiões. Em 2019, a gente avançou mais o trabalho. Ainda em 2018, voltando um pouquinho, eu fui convidada a ser delegada na Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica, lá em Niterói. Trabalhamos para os 4 municípios, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Maricá, coordenando e fazendo plantão. E se ouvia muita coisa nesses plantões. E aí vem também os abusos espirituais, sexuais e morais dentro das igrejas, já 2019, e aí o trabalho vai avançando. A conclusão que eu tenho feito desse meu trabalho desde 2018, já atendendo mais de 645 mulheres, comecei sozinha, hoje somos 13 profissionais, voluntários, capacitados, psicólogos, psicanalistas e advogados para atender mulheres. O trabalho foi crescendo e os homens pediram ajuda. 2021. Ei, você só ajuda mulheres? Nós também apanhamos. Quem que apanha aqui? Isso é muito sério.
essa risadinha de vocês só mostra o machismo incrustado em vocês de não poder ajudar o outro. Porque se o seu amigo que está do seu lado e apanha, ele nunca vai te pedir ajuda, porque você está rindo do problema dele. Você não é tão amigo dele assim, não. Porque você está rindo de um problema que ele passa. Essa risadinha é sinônimo do teu machismo. Do nosso machismo. Mas em 2021, eles também pediram ajuda. Meu marido, já aposentado, virou terapeuta, psicanalista também, começou a atender esses homens. Nós criamos grupos terapêuticos para as mulheres em 2020 e grupos terapêuticos para os homens em 2021. Um grupo, hoje somos 3 grupos de homens, quase 60 homens, agredidos e agressores. É lindo o trabalho com vocês, homens. Vocês demoram a pedir ajuda. E quando pedem e entendem que precisam de ajuda, a mudança é muito rápida. É muito profunda. A própria Lei Maria da Penha te obriga, um homem que responde por um processo crime de Maria da Penha, obriga a passar por tratamento terapêutico. 12 encontros. Sabe por que virou obrigação? Porque antes era facultativo. O último governo passado se tornou obrigatório, porque a rescindência dos homens que passam por grupo terapêutico, por 12 encontros, a rescindência é de 2%. Olha como terapia funciona. Para as mulheres, muito embora a lei seja feminina, ainda não é obrigação do Estado. Mas isso é uma outra questão. E o trabalho continua avançando. Os grupos terapêuticos femininos acontecem uma vez por semana, por 1 hora, diversos dias diferentes, de forma online. A gente atende muitas mulheres do mundo inteiro, trazendo o que é violência doméstica, quais são os tipos, como identificar, o porquê da dependência emocional. Eu, como psicanalista, também fui entendendo que não bastava dar o apoio jurídico, eu precisava tirar essa mulher do ciclo de violência. As mulheres trans também foram incluídas nessa lei como beneficiárias. Então, quem é vítima? Mulher e mulher trans. Quem são os opressores, agressores, abusadores? Qualquer pessoa, inclusive outra mulher. Pai, avô, mãe, filho, líder, chefe. Qualquer pessoa pode ser o agressor. A vítima somente as mulheres e as mulheres trans. E o trabalho foi crescendo. Fui nomeada também por um projeto lá de Brasília a ser responsável pelas denúncias contra a liderança religiosa do Estado do Rio de Janeiro. É chocante o que chega. E o trabalho continua crescendo. E aí veio os abusos morais e sexuais no ambiente de trabalho. A violência doméstica num lar é só o fio do novelo para o tema da palestra de hoje. Porque o que você passa em casa, o que você faz em casa, o que você vive em casa, no ambiente doméstico, você leva também para o ambiente de trabalho. Tanto como abusador, como vítima. E você, como líder, você tem que saber se identificar qual o seu papel ou quem está sofrendo dentro da sua equipe. Se é que você quer ver, porque os sinais são claros. E o bom líder, ele vê. Ele sabe, ele precisa, pelo menos, ter essa responsabilidade social de fazer essa leitura da sua equipe. O Vitor falou de manhã de responsabilidade afetiva. E eu vou falar da responsabilidade social que você, líder, tem com o seu próximo, para você não rir do problema dele, ou para você não ser a causa do problema emocional na psique dele. Vocês sabem do índice de suicídio entre vocês? É enorme. Vocês sabem o índice de famílias disfuncionais dentro da Marinha do Brasil? É um caso e separa, é um PA para lá, PA para cá. 80% dos meus clientes até 2015 são de Marinha. Alguns eu ainda defendo. Mas era tanto PA que eu falava, gente, esse povo não para de fazer filho, não para de divorciar, é tanta família disfuncional. Eu questionei meu marido à época, a Marinha não se preocupa com a responsabilidade que ela tem
social para com a sua equipe? Não está claro um problema aqui, ninguém olha para isso? O líder tem essa responsabilidade social junto com a corporação e com a sua equipe. Estou puxando a orelha de todo mundo. Ok? Se você é líder, pensa aí com você. Eu tenho responsabilidade social? Vitor falou de responsabilidade efetiva, consigo, e também com o próximo. Mas e a responsabilidade social? De acolher alguém, de ouvir alguém, de saber que aquele alguém tem problema. Não é solucionar o problema dele, não, é identificar. O bom líder identifica, porque o corpo fala, a pessoa procura ajuda. Um cidadão bem emocionalmente tem uma família emocionalmente saudável, que tem uma casa, que tem uma rua, que tem um bairro, e vai expandindo. Um homem saudável transforma uma família saudável, uma rua saudável. Um homem, porque eu entendo, ensino e acredito muito que a proteção tem que vir dos homens. É característica espiritual, orgânica de vocês, que vocês morram por nós. Há quem discorde, mas eu estou falando da minha crença. Então, um homem saudável sofre e precisa de ajuda. Precisa ser ouvido. Eu não trabalho muito com slide, mas eu fiz, porque o Marcelo pediu, então eu tenho que rodar, né? Porque eu vou embora e eu esqueço que tem. Então, o que é abuso e o que é assédio? Dentro do ambiente de trabalho, são atitudes inadequadas, são comportamentos inadequados, que expõem a outra pessoa, que expõem a equipe, que trazendo o quê? Circunstâncias humilhantes, constrangedoras, e traz danos na psique e no emocional. Se você cresceu ouvindo do teu pai que você era um lerdo, você chega na marinha e você continua ouvindo, vai dar ruim uma vez para você, uma hora. Mas seu amigo nem sabe da sua história, você vai guardando. Tu vai guardando. Aquela validação que Vitor Hugo falou, você esperava do seu pai, não vem nem do seu líder, não vem da sua equipe, não vem do seu ambiente de trabalho, e continuam frisando aquilo dentro de você. Uma hora vai explodir. Teu corpo vai gritar, porque você não fala. Então, teu corpo vai falar por você. Isso se você não infartar antes, ou não tirar a própria vida. E altera a família, altera o ambiente de trabalho, altera todo mundo que está ao redor. Você ficar rude, grosseiro, ou bonzinho demais, ou vivendo na roda gigante das emoções. Um dia está muito feliz, no outro dia está muito triste, no outro dia é bonzinho com todo mundo, no outro dia é não para todo mundo, num dia todo mundo no livro, no outro dia passa a mão na cabeça de todo mundo. Eu vou pôr para pagar 10, hein? Estou vendo gente dormir. Vamos levantar? Levanta 1, 2. Muito bom, adoro fazer isso, gostei. Agora é senta 1, 2, né? Senta 1, 2. Muito bom. Muito bom. Estou de olho que vocês estão dormindo. Isso é sério. Nossa, a gente está olhando bravo para mim. Cadê o negocinho? Está ali. Então, o que é o abuso, o que é o assédio? Resumindo, é isso aqui e é isso que ele causa. Isso é sério. Agora, imagine, atitudes inadequadas todo dia. Nessas circunstâncias, nessa roda gigante de emoções, você ouvir todo dia e ver e ter comportamentos inadequados todo dia. Você cresceu sem validação paterna, e Vitor Hugo trouxe muito bem a paterna, porque a paterna, o homem, como eu falei, é a base emocional de uma casa, e se você não teve ou busca essa validação e não tem na vida adulta, vai dar ruim.
Se você cresceu ouvindo algo e continua ouvindo, isso é um perigo. Você é uma bomba a explodir. Se não, você que está causando e alimentando essa bomba na vida de alguém. Você líder, o líder tóxico, o líder inseguro, o líder abusivo. A moral, o que é a moral? Atitudes ou conjunto de atitudes em que o assediador leva a vítima a um estado de constrangimento, como eu já falei. O objetivo dessa atitude é ferir a imagem do outro, a reputação do outro. Cria um ambiente intimidante. Exemplos, aí eu botei um monte de exemplos aqui. Xingamento, grito, brincadeira, estímulo ao conflito, ameaças punitivas, corte salarial, transferência de setor, dentre outros e outros e outros. Como eu já ouvi hoje, um abestalhado, um cabeção. São brincadeiras. Mas a modernidade, a polarização de conhecimento, também demonstra que as brincadeiras não são tão brincadeiras assim. Como eu falei para vocês, o sorrisinho que vocês deram pode ser você caçoando de um problema que o seu amigo aí do seu lado passa. Então, não é tão brincadeira assim. É uma chamada de atenção? Sim, mas é perigoso. Você precisa conhecer muito a outra pessoa. Você precisa ter essa liberdade. Ela precisa te dar essa permissão. E você, por outro lado, também não pode ser melindroso. Você tem que estar bem emocionalmente. Sua identidade emocional. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade, eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu posso fazer, eu sei quem eu sou aqui dentro. E se colocar no seu lugar. Não falou comigo, deu ruim. Falou comigo assim, já fica também todo desconcertado. O que eu falei da roda gigante de emoções. E essa aqui foi que eu falei, é aqui. Vocês, homens, estão mais, pelo menos pela pesquisa que eu fiz, os homens dessa corporação sofrem mais. É verdade isso? Tem alguém aí? É verdade? Assexual, atitude ou qualquer conduta com intenção sexual sem consentimento. Pensamos muitas vezes que é um ato físico, porém, nem sempre é um ato físico, às vezes um verbal. Toques, intimidação, beijo, ameaça, julgamento por suas características físicas e etc. E essa aqui me disseram que quem passa mais dentro dessa corporação são as mulheres. Alguém pode confirmar isso para mim? Que a moral, quem sofre mais são os homens e a sexual são as mulheres? Tem alguém aí? É verdade? É verdade? Triste realidade. Eu conversei mais ou menos com uns 20 conhecidos que eu tenho com essa intimidade para perguntar isso. Quando fala-se em abuso sexual, eu logo penso numa mulher aqui dentro da corporação. Quando fala em abuso moral, eu logo penso num homem, ou superior, ou subordinado. Preocupante. Marcela, anota isso aí, precisa trabalhar sobre isso. Tu é líder, não é? Então, vamos trabalhar. Espera aí, não é para voltar. E é crime. Um dia já foi constrangimento penal, contravenção penal. Obrigada. Atualmente, é crime. Se o dano psicológico na psique dessa mulher ou desse homem for configurado, é crime. Está aqui. Mas é só uma brincadeirinha. Não é só brincadeirinha para quem sofre. E quais as esferas desses abusos ou os assédios? Vertical, nível hierárquico mais alto para o subordinado. O ascendente, que é do subordinado contra o superior. O horizontal, que é a mesma
classe hierárquica ali, mesmo nível, e o misto, que é todo mundo, é o ambiente, é uma doideira só. É todo mundo assediando e abusando um do outro. Estão se identificando aí? Os 4 ali? Qual que você sofre? Ou, crendo que a maioria aqui é líder, qual você pratica? E qual o seu papel? Teu papel é fazer isso aqui. O bom líder, saudável emocionalmente, buscando uma equipe saudável emocionalmente, porque o ser saudável emocionalmente, como eu falei, melhora uma família, melhora uma sociedade e melhora a produção. E o que a Marinha do Brasil produz? Alguém pode me dizer? Produz. Não somos uma empresa privada, mas a Marinha do Brasil, uma força armada, a mais linda, ela produz, ela diz que produz segurança, bem-estar, proteção à sociedade civil, não é? Mas se tiver emocionalmente doente, ela vai conseguir produzir? Não vai. Então, o líder saudável emocionalmente, o que busca essa saúde mental, ele vai praticar isso aqui. Esse 7 aqui, eu incluí um dia antes de vir para cá, porque um sargento de vocês falou para mim. Eu já tinha conversado com ele por várias horas, e aí, 2 dias depois, ele me ligou de novo, ele falou, Jane, eu estou pensando, refletindo muito sobre o que nós conversamos, e ele falou assim, tem outra situação, se eu ver, o que eu faço? Falei, o que você faz? Eu posso prender? É crime. É crime. E você, com a sua responsabilidade social num crime, vai fazer o quê? Vai fingir que não viu? Vai fingir que não viu? Ter escuta ativa. O que é ter uma escuta ativa? Investigar. Tudo que eu coloquei aqui, algumas coisas fui eu que coloquei, e outras que eu ouvi de alguns líderes da corporação. Por exemplo, conhecer o seu ambiente de trabalho. Muitos líderes não conhecem. Não sabe quem está ao seu lado, não conhece a história. Não tem empatia, o problema é teu, não tenho nada a ver com isso. Ou faz piadinha, se souber do problema. Ou finge que não vê. O 6, eu demorei a articular o 6. E eu me assustei com algumas respostas que eu tive, mas eu cheguei a essa conclusão. Denunciar no âmbito administrativo, orientando a vítima, no caso, quando a vítima procura o líder, sobre as penalidades e consequências penal e criminal dentro da corporação e fora, porque, dependendo do que acontece aqui, no Tribunal de Justiça Militar, vai para o Tribunal da Justiça Comum, não é? Mas, para chegar no 6, o 2, também me falaram muito. Jane, eu tento a conciliação, eu apazigo, eu não deixo chegar no 6. Na verdade, eu quero evitar o 6, porque eu não quero trabalhar, porque eu não quero estragar a carreira do outro, porque eu não quero ser intimado depois a ter que reviver e passar, ou até assumir uma coisa, uma responsabilidade que eu devia ter feito e não fiz. Então, para evitar o 6 e até o 7, eu prefiro ficar no 2. Eu mudo de sessão, eu converso, eu trago os 2 para conversar. Sério? Vítima e agressor? Só pedir desculpas? Está tudo bem? Mas você nunca vai averiguar, investigar com o agressor e com a vítima. Você vai conhecer o seu ambiente de trabalho. Você vai conversar com cada um, sim, de forma isolada. Você, líder, se você conhece o ambiente de trabalho, você nunca vai trazer os 2 e fazer a cariação dos 2. Nunca.
porque você está adoecendo um, principalmente se for superior e subordinado. Principalmente. Traz muita discussão, não é? Mas isso é o seu dever social. Se você cumprir um dever social diante de um crime de abuso sexual, assédio sexual dentro do ambiente, você está cumprindo o que a Marinha do Brasil tem que cumprir para com a sociedade. Você tem noção disso? O que é ter a escuta ativa? Você não vai aconselhar, porque você líder não é terapêutico, e ainda que você seja, não é um ambiente para isso. Escuta ativa é uma maneira solidária, você tem que querer, de administrar o diálogo, de forma a ajudar a pessoa escutada a restaurar e estabelecer um laço de confiança na medida em que ela se sinta compreendida e respeitada. E aqui não é só mulher, tá? A pessoa. Eu cheguei à conclusão que abuso moral são os homens que sofrem e as mulheres que sofrem. Estou falando dentro dessa corporação. Partindo dessa premissa, você vai ouvir, ter escuta ativa com os dois. O que passa com você? O que está acontecendo? Como você se sentiu? Como você se sente sendo chamado de abestado, abestalhado, monstro, lerdo e outros adjetivos que se dão? Como você se sente ao ser tocada inapropriadamente? Como você se sente tendo que tirar a sua roupa ou ter sido beijada à força? Sentimento. Ter empatia, não é? Responsabilidade afetiva, como o Vitor falou, para com o outro. Relações face a face é com a vítima, ok? Não é com os dois. É você líder com a vítima. Ou com aquele que te procurou pedindo ajuda. Aqui, a responsabilidade social que eu tanto falo. Atitudes e ações dentro e fora do ambiente de trabalho, em prol de promover o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. Foi o que eu falei, que é a nossa, que é a sua função como Marinha do Brasil. E eu deixo a pergunta, você tem cumprido com essa responsabilidade social dentro dessa corporação? Você líder? Você líder aqui e líder na sua casa, você cumpre isso dentro da sua casa? Com sua esposa, com seu companheiro, com seu parceiro, com seus filhos? Porque o que eu mais ouço de homens e mulheres, a gente conversa bastante, eu e o esposo, é que homens de 40, mulheres de 40, 50 anos, sempre voltam à primeira infância. Por isso até que eu criei os grupos terapêuticos. Porque a gente pergunta, como tudo começou? Por que você se sente assim? E é sempre a mesma história. Eu cresci num lar violento, onde eu vi minha mãe apanhar, onde eu vi meu pai ser manipulado e controlado por uma mãe, por uma mulher narcisista, abusadora, controladora. Eu fui xingado a infância inteira. Ou eu não tive pai, um pai ausente, alcoólatra, adicto. E tudo isso está aqui na cabeça da criança. Primeira infância, dos 8 aos 15, 16 anos. Pensa aí, o que tu passou entre 8 e 15 anos? O que foi inscrito na sua psique? Ou o que você tem inscrito na psique dos seus filhos? Vamos levantar? Levantam dois. Sentados, 1, 2. Bora. Acordou, né? Isso é para vocês não pagarem 10. Não vim aqui, não quero envergonhar e nem constranger ninguém. Não é o meu objetivo, dá vontade. Quando eu vejo umas cabecinhas aí, quase caí. É sobre isso.
Homens e mulheres adultos criam ambientes de trabalho tóxicos por causa da primeira infância. O que você ouviu ou o que você tem dito aos seus filhos entre 8 e 15 anos? Que inscrição na psique você validou na vida deles? Se é que você esteve presente ou está presente com tanto PA. Não é? A nossa autoestima, até os 4 anos de idade, ela está em alta até 96%. Top, né? Até os 4 anos. Eu vejo minha neta, meu neto um pouquinho mais velho, vai fazer 7, minha neta com 5. A autoestima dela é muito alta. A dele nem tanto. E eu me pergunto, o que já aconteceu na vida dele para já ter caído? Ou o que vai acontecer na vida dela para cair? Porque nós, adultos, chegamos aos 18 com 4% de autoestima. Alta. Olha só, 4 aos 18. Até os 4, 96%. Aos 18, 4. Por que caiu? O que aconteceu? Isso explica porque você é o abusador, isso explica porque você é o agressor, e isso explica porque você é a vítima. O que aconteceu nessa primeira infância vai explicar o porquê. Ou você abusa, ou você é vítima. E quando você identifica, não é para se vitimizar, não. E nem para culpar ninguém. A culpa não é do seu pai. A culpa não é da sua mãe. Eles tiveram responsabilidade, assim como você tem, hoje, adulto, que teve essa consciência, porque eu estou trazendo só uma pitada, você vai para terapia. Tem terapia? Cadê o Marcelo? Marcelo, abre aí a saúde. Contrata mais psicólogo para a Marinha. Todo mundo aqui vai para terapia. Você vai entender na terapia qual o processo da sua responsabilidade dentro do ciclo. Teu pai, tua mãe pode ter até tido a culpa e a responsabilidade, mas hoje, como adulto, você não pode se vitimizar. Ah, foi porque minha mãe, foi porque meu pai, sim, foi, mas hoje, a responsabilidade da tua vida é sua. E a responsabilidade emocional da sua equipe, como líder, também é sua. E o que você vai fazer com ela? Sabendo que a sua autoestima está baixa, por isso você está agredindo, sabendo que a sua autoestima está baixa, por isso que você é vítima. A responsabilidade da tua vida é tua. E eu costumo dizer, quem dorme com você todos os dias? Não precisa citar nomes. Mas é você, não é? Quem dorme com você todos os dias é você. Quem vai viver o resto da sua vida com você? É você. E por que você não cuida de você? Eu cuido dos filhos, eu cuido da corporação, eu cuido da equipe, eu cuido da família, eu cuido da igreja. E você? Quem cuida de você? Quem tem a responsabilidade de entender toda essa construção da sua psique para poder cuidar de outra pessoa? Quem cuida de quem cuida? A responsabilidade disso é sua. Para quê? Para você não fazer inscrição tóxica na primeira infância de alguém. O seu filho, sua filha, seus sobrinhos e seus liderados. Porque você, como líder doente, você vai reforçar a inscrição tóxica que esse seu liderado teve na primeira infância dele. E como eu falei, se meu pai me xingava a minha primeira infância toda, e eu acreditei nisso, na Marinha, eu continuo acreditando nisso, porque o meu chefe, porque a minha turma, porque os meus amigos me xingam da mesma forma. E eu me considero um nada. Eu preciso sair desse um nada, eu preciso sair desse ciclo de violência e abuso. Como que eu saio disso? Terapia. Falar com um profissional capacitado. Ei, eu sinto assim, eu me sinto assim, eu preciso de ajuda.
Eu só estou te dando um pontinho para te ajudar hoje aqui. Trazendo a consciência, te levando, né, à reflexão da sua primeira infância. Ou você refletir sobre o que você tem feito, ou o que você já fez na primeira infância dos seus filhos. Como que conserta isso? Se os meus filhos já são adultos, paga terapia para eles. Que não é só um perdão ou um pedido de desculpas. Não é. Porque isso vai perpetuar. Você fez com o teu filho, você faz com a tua equipe, o teu filho vai continuar fazendo, e o ciclo e a roda vai girar. E a sociedade hoje está doente mentalmente, porque está cheio de gente doente, jogando suas demandas emocionais e querendo que o outro supra no outro. Eu tive uma mãe violenta, então eu quero uma esposa passiva. Eu tive um pai violento, eu não quero ser igual ao meu pai. Mas você não sabe o que é não ser violento. Você vai procurar uma mulher e você também vai ser agressivo com ela. Inconscientemente você vai fazer isso, porque está aqui, ó. Porque foi a inscrição na psique que o teu pai fez com você. E se você não conseguir fazer isso na sua esposa, você vai fazer na tua equipe, para ser reconhecido como forte, achando que você está melhor do que seu pai. Eu vou ser o durão. Comigo é diferente. Isso só demonstra o quão fraco, inseguro e insensível você é. Tem alguém aí? Vocês estão bem? Meu tipo de abordagem, ou amo ou odeia. Não quero ouvir, não gosto de ouvir, justamente pelas reflexões que tem. E o trabalho só vem crescendo, porque é muito necessário. Eu perco às vezes não, eu perco uma vez no mês, uma pessoa, ou que tira a vida, ou que é morta. Os homens, a maioria dos homens, praticam suicídio e conseguem o suicídio. As mulheres não morrem de suicídio, elas tentam o suicídio. Os homens morrem mais de suicídio. Ou alguém mata. Eu já atendi mais de 645 mulheres, crianças e adolescentes, e alguns homens. Por mês. A sensação, às vezes, é de que está enxugando gelo, não está resolvendo. E eu tento não pensar nisso. Por quê? De uma que vai, ou um que vai, vem uma e fala, eu consegui romper o ciclo da violência. Eu me entendi, eu sei quem eu sou, eu busquei, obrigado pela ajuda, obrigada pelo grupo terapêutico, eu consegui romper o ciclo da violência. Qual o ciclo da violência? O atrito, o abuso e a esperança de que vai mudar aquilo. Ou que vai acabar. Eu não vejo a hora de dar meus 30 anos. Falta só mais um pouquinho. E fica esperando, até teu corpo gritar e você não aguentar mais. Porque o que eu escuto antes de uma pessoa, escuto ou leio para uma pessoa que comete suicídio, não aguentei a pressão. Quase todos ali, muita gente escreve isso, tem essa frase. Não aguentei a pressão. Que pressão? Pressão que você, líder, está fazendo? Com atitudes inadequadas, constrangendo e humilhando pessoas? É uma vida, que significa uma família, que significa um bairro, que significa um município. Você, líder, se você não tem essa responsabilidade social, é isso que você está causando. Está tudo bem? Tudo sob controle? Esse é o meu trabalho diário, que eu também preciso de terapia e ajuda, porque lidar com o ser humano, ser líder, por exemplo, desse trabalho que eu estou liderando e tantos outros que eu lidero. Mês passado eu assumi um comando de um comitê de Grupo Mulheres do Brasil em São Gonçalo. Ontem assumi uma assessoria parlamentar, então eu sou líder de muitas pessoas. Mas eu tenho a consciência que, se emocionalmente eu não estiver,
saudável, eu vou descontar nele e nos meus filhos, ou netos. E, às vezes, ele fala, eu vou criar o libertes da opressora. Não aguento mais você. É isso que nós fazemos. Por causa de um título, de um nome, a gente vai colocando, não se cuidando, dando várias justificativas, e desconta, vomita na família, vomita em casa, criando todo um ambiente tóxico. E, por vezes, eu quero matá-lo. Muitas vezes. Porque o pior de si vai crescendo. Ou porque você não tira, ou porque você alimenta. E aquilo que se alimenta, cresce. Se você alimenta o saudável, o bom, o bem, isso vai crescer. Se você alimenta o mal também vai crescer. E vai virar atitude. Está todo mundo vivo? Alguém quer responder a pergunta? Algum líder quer me responder? Você, como líder, chefe, tem cumprido com a sua responsabilidade social? Alguém quer responder? Nossa. Deixei bibliografia para vocês se aperfeiçoarem no tema, lerem sobre o tema, porque não basta ter escuta ativa, que também a escuta vem com conhecimento. Então, a bibliografia está aí para você se capacitar a ser um chefe, um líder saudável, para ter uma escuta ativa. Eu vou disponibilizar os slides mediante a taxa de R$ 14,90. Lá na minha página, eu trouxe material para distribuir, tem um e-book de capacitação de líderes, de orientação a vítimas, e vai ter esse aqui. E, sim, eu cobro esse valor por cada um, por quê? Muitas vítimas, tanto homens quanto mulheres, nos pedem ajuda, cesta básica, às vezes passagem de avião e rodoviário para fugir. Gente, eu não sou rica, meu marido é aposentado de marinha, vocês sabem o que eu estou falando. Uhum. Então, preciso que vocês comprem esse e-book para me ajudar financeiramente a custear essas pessoas que nos pedem ajuda. Às vezes sai de um ambiente tóxico e não tem onde dormir. Lá vai o cartão dele, no hotel, para passar uma noite, às vezes, para depois ir numa delegacia que, às vezes, está fechada, que deveria funcionar 24 horas. Pagar um café, às vezes, para o amigo que quer desabafar, bem longe, para ninguém ver, porque ele precisa chorar. E isso tudo tem seu preço, caro. Então, está aí a bibliografia, mas também fica. Comprem os e-books. Seu papel é muito importante, qualquer que seja a sua função, sendo líder ou não, responsabilidade social. A partir do momento que lhe pedem ajuda, você tem uma vida nas mãos. E seu apoio, sua escuta ativa, pode fazer muita diferença. Esse é o meu trabalho. Eu fui convidada para estar aqui, para te confrontar, te fazer refletir, te trazer a consciência da sua primeira infância, mas também para te alertar sobre sua responsabilidade social. Cumpra. Eu preciso de homens saudáveis, que morram por mim. Eu, mulher, preciso disso. E você, homem, também precisa de mulheres saudáveis para cuidar de vocês. Eu acredito nisso. Mas se a gente não seguir, não criar um ambiente de trabalho, um ambiente familiar saudável, não vai acontecer. E a gente está vendo o que está acontecendo, não é? Obrigado pela atenção. E vamos às perguntas, que eu gosto de perguntas. Tem alguém aí? Está todo mundo aí? Então, vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Pessoal que está com os microfones aí. Primeira pergunta. Ninguém quer perguntar, o povo quer voltar mais cedo para dormir. Primeira pergunta aqui. Aqui, ó. Primeira pergunta. Dá água para mim, Marcelo, por favor.
Boa tarde. Parabéns pela tarde. apresentação, pela palestra. Obrigada. Sou o comandante Marcos Alves, sou um oficial já da reserva, sou contratado como TTC para exercer a coordenação de um programa Forças no Esporte, que é um programa social desenvolvido pelas Forças Armadas, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Então, assim, quando a senhora lançou a pergunta se nós temos cumprido com o nosso dever social, eu entendo que dentro das instituições, no caso, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, no próprio Ministério da Defesa como um todo, o programa Força no Esporte, ele vai muito ao encontro dessa responsabilidade social, porque a gente, tanto aqui na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, como no CIAM, nós temos esse programa, e ali, né, a instituição coloca à disposição não só as instalações, como profissionais, e dá todo o suporte para cerca de, somando os dois, aqui cerca de 500 crianças da rede pública, não são, alguns até são filhos de militares, mas a grande maioria são jovens da rede pública, vulneráveis socialmente. Então, a gente tem esse alcance e presta esse apoio através do esporte, do reforço escolar, da segurança alimentar, da orientação, do exemplo, e todos que fazem parte da equipe, né, apoiado pelos seus comandos, evidentemente, a gente tem dado suporte, sobretudo nessa questão aí, e é muito importante até saber que desse momento que eles estão vivendo ali da primeira infância, né, porque exatamente eles são vulneráveis, muitos deles em casa, né, a família, são famílias que não têm uma estrutura, muitos deles, não é a maioria, mas a grande maioria, de fato, é. Então, assim, a gente tem procurado, nessas equipes, com o apoio dos comandos, todos são voluntários, trabalham de forma voluntária nesses programas, e aí a gente, enquanto instituição, nós temos atuado e temos tido essa responsabilidade social. E eu tenho certeza que todos os militares que aqui, e os outros convidados, servidores civis e demais, que conhecem o trabalho Força no Esporte e algumas outras ações que a Marinha desenvolve dentro da instituição como um todo, as ACISO e outras, ela tem um trabalho muito interessante que vai aí vai ao encontro dessa responsabilidade social que nós temos enquanto instituição regular e permanente. Tá bom? Então, Okay. Esse relato. O senhor me aí. respondeu essa pergunta de uma forma institucional. Certo. Top. A minha pergunta é pessoal. Muito embora eu tenha reforçado a pergunta, a minha intenção é te levar a sua resposta a si própria. Certo. Ótimo. O esporte, eu posso dizer que o esporte é a primeira porta de entrada para uma ressocialização de um jovem, de uma criança. Eu, como diretora desse Instituto do Drible, certo? Que tem a matriz lá em São Paulo, o objetivo principal, se vocês verem na página, é justamente o esporte, como porta de entrada a essa ressocialização. Porque o esporte estimula isso. O esporte, inclusive, ele substitui o que um organismo de uma vítima que passa abuso sexual, físico e moral a ser suprida de forma orgânica. Então, muito top, muito obrigada. Eu sei que a instituição faz, mas a minha pergunta é pessoal. É você como pai, como homem, como filho e como líder. E o esporte, aproveitando o gancho de eu explicar isso da porta do esporte, quando homens e mulheres perguntam para nós, isso que o meu corpo sente depois que eu saio do ciclo da violência, o que eu faço com o que eu sinto aqui dentro? Não é saudade do abusador. Não é que ela goste de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém acorda e fala, hoje eu quero apanhar. Hoje eu quero ser xingado. Não. Mas o teu corpo se acostumou tanto com a adrenalina, com o medo que traz no seu organismo depois de um tapa, de um grito,
de um xingamento, de um constrangimento que o teu corpo vai pedir essa sensação. E aí você vai entender por que ela não larga esse traste. Porque o corpo dela pede. Por que eu não consigo parar de gritar com ela? Porque o teu corpo pede adrenalina. Por que eu não consigo parar de bater nela? Porque o teu corpo está pedindo a reação que vem depois do tapa. Por isso que a gente tem que acolher vítimas sem julgar. Porque é o corpo da vítima pedindo isso. E o que supre essa reação, essa toxina que é produzida? O esporte. A primeira porta de entrada para essa cura, vamos dizer, ou esse afago, é o esporte. A mulher que é vítima de violência doméstica, que busca no esporte, que entende isso, ela supre o seu corpo daquela falta que ela acha que tem, que é de um abusador, de um xingamento ou de um tapa, e aí ela calma e consegue ter raciocínio para buscar a sua saúde mental. Trabalhar com esporte é muito importante. Incentivem mais, invistam mais, porque é porta de cura em todas as esferas, não só emocional. Mas você tira, às vezes, de um ambiente criminoso e está colocando o esporte no lugar. Parabéns à instituição, à corporação, por esse trabalho. Mas a minha pergunta, eu volto a afirmar, é pessoal. Você tem cumprido? Próxima pergunta. Doutora Jane, parabéns Obrigada. pela palestra. Eu acho que um assunto muito importante de ser debatido, né? Até um assunto que ainda traz na esteira dele determinados tabus. Bastante. Nem todo mundo gosta de falar sobre esse tipo de assunto. E eu queria trazer à senhora dois questionamentos. Nós que convivemos durante grande parte da nossa vida, né? Pelo menos hoje até está mudando um pouco, mas assim, a marinha que eu ainda vivi era uma marinha basicamente masculina. Hoje já bem comum a figura feminina. Nem tanto. Mas eu cheguei a praticamente não ter contato nenhum. Tem um corredor que eu passei ali que eu contei uma mulher. Principalmente... Tem um outro quadrinho ali que tinha 34 homens, só tem 9 mulheres. Mas tudo bem. Principalmente no caso de quem serve em batalhões, né, como foi a minha situação praticamente dos 32 anos. Então, nós que convivemos nesse ambiente basicamente masculino, é muito comum nós percebermos em alguns companheiros, em alguns indivíduos, aquela necessidade de uma autoafirmação constante das características masculinas, alguns em tom de brincadeira e outros num grau assim um pouco mais exacerbado, que durante o passar do tempo nós percebemos que aquilo ali não é um comportamento muito normal. Eu queria perguntar se para esse tipo de indivíduo isso é uma sinalização de uma baixa autoestima e ele necessita de estar constantemente se autoafirmando perante o grupo, e se esse tipo de indivíduo ele é o elemento também propício aos casos de violência. Sim, perfeita pergunta. E antes de responder, com a minha fala sobre a diferença do que eu vi nos corredores, eu tenho certeza que alguém já deve ter burburado aí. É feminista. Não, não sou feminista. Sou uma mulher muito bem casada, conservadora e feminina. Não pratico ideologias. Até porque ideologia ela não tem que ir por gênero. Ok? Deixar claro. Eu sou feminina, não feminista. Agora, sim, a demonstração, quando eu cheguei a essa conclusão do moral e sexual na corporação com os homens, eu parti e busquei, e fui estudar com as falas que eu recebi, justamente isso. Mas por que o homem precisa tanto reforçar que ele é homem? Já não está explícito no seu corpo, na sua voz, na sua força, na sua capacidade, não só física, mas intelectual? Por que ele precisa reforçar? Justamente porque ele não sabe quem ele é. Então, preciso demonstrar de uma forma que traga a atenção à violência.
o abuso, o grito. Eu chamei a atenção para mim, porque eu tenho certeza que alguns oficiais superiores são conhecidos por isso, assim como praças também, por causa das esferas que eu expliquei. E como você quer ser conhecido dentro da sua equipe? Como um mau líder? Ou um líder tóxico? Você conhece o seu ambiente de trabalho? Você sabe o que falam de você? Vão falar de qualquer jeito. Bem ou mal vão falar. Ponto. Não dá para fugir disso. Mas você se preocupa tanto com a sua reputação? Se preocupa, já deu ruim. Eu preciso provar que eu não sou isso. Eu preciso provar que eu sou homem. Você não está bem, você está sem identidade. Eu preciso mostrar que eu sou o melhor. Você não está bem. Isso traz uma realidade que você precisa aceitar. Precisa, é necessidade, porque você está fazendo mal quando você está sem identidade. Você não está cumprindo a responsabilidade social. E aí, de forma histórica e cultural, isso foi construído também. O homem não chora, o homem não pede ajuda. Se para uma mulher que passa violência doméstica é difícil chegar na delegacia e ser atendida, imagine um homem. Eu fiz uma pergunta aqui, vocês riram? Imagine chegar na delegacia e dizer, eu apanhei. Do meu filho, que acontece bastante, do meu neto, da minha esposa. Não vai. Então, a construção cultural reforçou isso. Isso é muito triste. Quem vai mudar? Nós. Porque temos acesso a conhecimento, porque buscamos ajuda, porque temos a responsabilidade afetiva conosco e queremos fazer o melhor para quem está em volta, não só no ambiente de trabalho, mas também familiar. É sobre isso, ok? Respondi. Mais alguém? O microfone ali. Tem uma aqui, pode fazer. Não, já tenho. Boa tarde a todos. Suboficial RRM1, Galóis. Estou na função pastoral, né, agora na reserva. Quero aproveitar o momento para agradecer, né, essa palestra aqui, o comandante Eduardo Luiz, suboficial Neves, sargento Alexander, que nos dá aí, dentro dessa escola de liderança, a oportunidade do simpósio. E os palestrantes que até agora de alto nível, né, vêm somando muito conosco. Diante da responsabilidade do líder, eu anotei o seguinte aqui, para a gente ganhar entendimento. Em todas as demandas, a princípio, todos se defendem como tendo razão. Em função da sua experiência, em casos de assédios morais e sexuais, como nós, líderes, podemos melhorar a nossa percepção da veracidade daquilo que é trazido como denúncia, tendo a tranquilidade de que a coisa certa está sendo feita. Isso eu falo a parte do nosso discernimento espiritual, da revelação. Estamos falando do racional. Até porque o espiritual nem todos têm, né? Alguns até usam isso, Deus me falou. Mas, muito boa pergunta. Eu vou voltar vou passar alguns slides para voltar, para te responder. Quando você busca conhecimento, você consegue praticar o teu papel, porque o conhecimento vai te dar a experiência, vai te dar a escuta ativa e o olhar clínico da situação. E eu costumo dizer, em briga de marido e mulher ou em relacionamentos tóxicos, mete sim a colher e salva o mais vulnerável. Não é só a mulher. Porque hoje o meu trabalho também acolhe homens, então eu tive que trocar. O mais vulnerável. Então, você sempre, como líder, recebeu a denúncia, se você conhece a sua equipe, você vai saber se é verdade ou não e vai levar a investigação de uma forma imparcial, olhando ao seu redor, quem é quem ali e quem é você ali, o que você contribuiu para aquilo ali.
Vai chamar um, vai chamar outro, nunca os dois juntos, e vai sempre olhar para o mais vulnerável. Quem é o mais vulnerável? Você, como líder, tem que saber quem é o mais vulnerável, porque o abuso ou o assédio ele vai acontecer em todas aquelas esferas. O senhor que está de fora, eu entendo que fica até mais fácil identificar isso do que o próprio líder dentro da sua seção ali, da sua equipe. Ele, como líder hierárquico, vamos dizer assim, fica mais difícil de ele identificar. Mas quem está de fora tem um outro olhar. Quando recebe, sendo imparcial e com conhecimento técnico e também pessoal, de estar sempre em constante movimentação entre as pessoas, salve sempre e dê razão sempre ao mais vulnerável. Sempre. Não tem como errar. E ainda que erre, o mais vulnerável ficou protegido. Ok? Respondi? Obrigado. Próximo. Jane, Você não vale. eu queria criar duas situações. Pois não. Dentro do contexto da responsabilidade social, as pessoas que aqui estão têm seus vizinhos, seus parentes, e fica sabendo ou ouve, né, que há uma briga entre um casal, né, ou fica sabendo que uma amiga, uma mulher que aqui está, fica sabendo que uma amiga está sofrendo violência doméstica. Como esta deve agir, ou como esse deve agir? Vou falar de 2 pontos, aproveitar a sua pergunta. Se você é o líder, o abusador, os teus vizinhos estão de olho em você. Ah lá, ó. O da Marinha. Ah lá, ó. Acha que a casa dele é quartel. Porque lá no quartel deve ser normal isso aí que ele faz com os filhos, com a esposa. Nós chamamos de macacos voadores, os fofoqueiros. Dentro desse contexto de violência, a gente chama os fofoqueiros de macacos voadores, aqueles que falam de você e vão repassando a tua fama. Estou falando de abusador e de agressor. O militar, na sociedade civil, os teus vizinhos falam dessa forma. Agora, se você é o vizinho e sabe, você também tem responsabilidade social. 180, denúncia anônima. Ó, está acontecendo lá porque eu escuto. Principalmente de quarta e domingo. Ou quando ele some, porque eu acho que ele fica de serviço, mas então ele chega, faz uma denúncia anônima, cumpra a sua responsabilidade social. Vai funcionar? No Brasil, nem tanto, mas de cada 10 denúncias, 2, 3 funcionam. Mas se você sabe que o seu amigo aí do seu lado passa por isso, ou se você conhece, também sabe que uma amiga sua, que um superior, que um subordinado seu passa, o que você vai fazer? Nunca falar mal do opressor ou do agressor. Nunca fale mal de quem agride ou praticou algo. Você vai acolher de forma humana mesmo, dizendo que entende, que sente, vai compartilhar conhecimento, vai indicar páginas, vai indicar leitura, vai indicar filmes, vai debater sobre isso, para que a pessoa chegue, faça a reflexão e chegue à conclusão de que ela passa por isso. Nunca decida por ela. Nunca diga, você passa por isso. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vem cá, vou te levar. Não, a decisão tem que ser sempre da vítima. Mas se você que está de fora já viu, faça isso que eu falei. Não fale mal do outro, traga conhecimento, debata o tema e diga, estou à sua disposição. Estou aqui para te acolher. Eu posso ir até com você, mas a decisão é sua. Ser rede de apoio, isso é responsabilidade social. Alguém pode contar com você? Como líder, ou como vizinho, ou como amigo, ou como pastor, enfim. Ser rede de apoio de alguém. Você é rede de apoio de alguém? Só estou nas perguntas aqui também. Estou deixando um monte aí. Respondi? Mais alguém? Próximo ali. Aqui. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigado pela reflexão. Alguns pontos eu me identifiquei bastante aí com relação ao meu passado.
Como líder, a gente está sempre de olho na equipe e existe a expressão na Marinha, é guerra. Então, uma das minhas perguntas, né, quero fazer duas, uma das minhas perguntas é qual o limiar da brincadeira para o abuso? E a segunda pergunta seria, até que ponto essa proteção não torna frágil o ser humano? A proteção de quem? Como foi exemplificado aí que o recruta, um soldado, hoje em dia não pode mais pagar, não pode mais ter aquela punição, né? Vai ficar até depois do expediente. Até que ponto essa proteção, né, esse excesso, né, para mim é um excesso, no caso, não está fragilizando o ser humano, o homem, a mulher, seja ela... Saber que aquilo é um excesso. Se para você é excesso, não faça. Hoje está muito difícil, né? Porque a linha é muito tênue. Para mim é uma brincadeira chamar o outro de abestado. Agora, eu não sei se para ele é, porque eu não sei da infância, não sei da história dele. Então, eu prefiro não fazer. Agora, se você conhece a primeira infância dele, e precisa ser muito íntimo da pessoa para saber disso, você vai saber que um abestado não é um problema, mas talvez você está reforçando na psique o que ele já vinha sofrendo. O constrangimento não é você pagar 10. O constrangimento é você pagar 10 na frente de todo mundo. É você chamar a atenção de um subordinado, constrangendo ele. Se você sabe, você líder, você sabe qual a sua intenção, que não é só punir. Eu vou punir, vou mostrar para todo mundo. Esse mostrar para todo mundo é um constrangimento. Se você é saudável, tem conhecimento, você vai saber se você está no excesso ou não. Respondi? Obrigada. Mais alguém? Aproveite, gente. Bora. Aqui, ó, vamos encerrar com essa última pergunta aqui. Mas já? Que horas são? Tá legal. Tá legal, não tá? Fala que tá, gente. Boa tarde, doutora Boa Jane. tarde. Parabéns pela palestra. Obrigada. A minha pergunta é rápida. Simplesmente, como funciona e se tem dentro da região o Centro de Apoio à Violência à Vítima de Violência Doméstica? A senhora informou 3 municípios. Aí gostaria de saber se existe uma ramificação maior dessa ação No âmbito religioso? no âmbito de proteção à mulher. No Violência âmbito doméstica. religioso. Não, Sim. não. Violência doméstica contra a mulher. No âmbito religioso? Não. Só desses. Ah, tá. Eu entendi religioso em algum momento, sua pergunta. Dentro desses 4 municípios, vamos dizer que o único que tem mais políticas públicas para acolher os mais vulneráveis, não só as mulheres, porque os homens estão falando, está mudando, de acolhimento às mulheres, às crianças e adolescentes, e trans e outros mais, para os mais vulneráveis. Por quê? Porque os homens começaram a falar, isso é top. Agora, dentro desses 4 municípios, o que mais tem política pública é Niterói. O Niterói é o que tem mais investido em política pública de acolhimento aos mais vulneráveis. E eu estou aqui desde ontem, conversei com algumas pessoas, conheci a Andrade, da Guarda Municipal, está ali. Não tem DEAN, não tem uma delegacia especializada, uma DCPA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, em São Pedro da Aldeia. Não existe a Delegacia de Proteção à Mulher, que é a DEAN, não tem aqui. Então, desses 4 municípios, só Niterói, estou trabalhando em São Gonçalo para criar isso, essa política pública. E aqui eu soube dessa realidade do município. Isso é muito triste, porque se o seu filho passar abuso dentro da escola, você não tem uma delegacia especializada, você tem que ir para outra comarca, outra cidade. Mas isso também demonstra o sistema. Eu não gosto de falar mal do sistema. Eu fiz parte dele quando fui policial,
como delegada, também fiz parte do sistema. Eu sei que ele é falho, mas eu não gosto de falar mal. Eu prefiro trazer a minha responsabilidade, e aí eu jogo para vocês a responsabilidade. Por que ele é falho? Em quem vocês têm votado para fazer política pública? A esses mais vulneráveis. A quem nós temos incentivado a estar nesses ambientes? Nossas meninas, nossos meninos mais novos, a serem juízes, promotores, delegados, escrivães de polícia. Pessoas saudáveis. Então, falar mal do sistema, trazer índice de que ele não funciona, a gente já sabe. O judiciário brasileiro ele é muito lento, muito falho, mas, para não ficar falando do que é falho, vamos pensar o que eu posso fazer para melhorar. Hoje eu não advogo tanto quanto gostaria, porque eu amo advogar. Por quê? Eu, com responsabilidade social, como sociedade civil, criei um projeto que já atendi mais de 600 mulheres e crianças. Eu alcancei mais 13 profissionais que podem ajudar. Imagine um poder público. Imagine o senhor. Imagine uma igreja. Imagine uma corporação. Quantas pessoas elas podem acolher? Então, saber de política pública é necessário. Você precisa saber o que acontece no seu município, quem é quem no seu município, e, quando vier as eleições, vocês estudarem para fazer o sistema funcionar e também contribuírem para que o sistema funcione. E poder cobrar. Fazer a nossa parte. Não é só lá e votar e está tudo bem, ou é só lá xingar mais alguém, tudo bem, ou dizer que é falho, é ruim, não. A gente já sabe, vamos fazer alguma coisa para mudar. Responsabilidade social. Ok? Mas já, Marcelo. Bom, queria convidar aqui agora a capitã de fragata, Luciana. Ok, muito obrigada. Eu agradeço imensamente aí a oportunidade, o convite, e parabenizo a liderança, o comando. Agradeço o Marcelo pela confiança, porque não é qualquer um que traz esse tipo de conteúdo, que queira abordar esse conteúdo. Então, é para ser grata mesmo e parabenizar uma liderança, um comando que se dispõe, ainda que não tenha gostado, não sei, mas que se dispõe a trazer esse conteúdo e lançar para vocês. Eu entendo como responsabilidade social. Vamos tocar nesse assunto. Precisamos falar sobre isso. Traga alguém para falar sobre isso. Então, parabéns e muito obrigada. Bom, senhora Jane Luize, eu gostaria de, primeiro, parabenizá-la pelo trabalho que a senhora desenvolve, que é um trabalho muito importante para a sociedade, e de se disponibilizar a vir aqui, trazer um assunto tão importante, trazer reflexões tão importantes, né? Abordar questões que, de repente, eu ou qualquer um de nós vai passar, e agora a gente vai passar sabendo melhor como proceder em determinadas situações. Então, eu gostaria de agradecê-la por nos proporcionar esse conhecimento a mais e dizer que a Marinha está à disposição e que é sempre bom abordarmos esse tema, essas questões.